Os Outros Deuses, 1933, de H.P. Lovecraft. No topo dos mais altos picos da Terra habitam os deuses da Terra, e não permitem que homem algum diga tê-los contemplado. Outrora residiam em montanhas menores, mas os homens, vindos das planícies, insistiam em escalar os declives de rocha e neve, forçando os deuses a buscarem alturas cada vez maiores, até que apenas a última delas restasse. Ao deixarem seus antigos picos, levaram consigo todos os sinais de sua presença, salvo uma única vez, segundo se diz, quando deixaram uma imagem esculpida na face da montanha que chamavam Granek. Mas agora, retiraram-se para a desconhecida Kadath, nas frias solidões onde homem algum pisa, e tornaram-se severos. Pois já não há pico mais alto para onde possam fugir da chegada dos homens. Tornaram-se severos. E onde outrora permitiam que os homens os desalojassem, agora proíbem que homem algum venha, ou vindo, parta. É bom para os homens que nada saibam de Kadath nas frias solidões, pois poderiam, insensatamente, tentar escalá-la. Às vezes, quando os deuses da terra sentem saudade do lar, visitam na noite silenciosa os picos onde outrora habitaram e choram baixinho ao tentarem brincar como antigamente nas encostas que lembram. Homens já sentiram as lágrimas dos deuses sobre a nevada Turai, embora pensassem tratar-se de chuva, e já ouviram os suspiros dos deuses nos ventos lânguidos da alvorada em Lerion. Costumam viajar em navios de nuvem. E camponeses sábios guardam lendas que os fazem evitar certos picos elevados durante noites nubladas, pois os deuses já não são indulgentes como antes. Em Ulthar, que jaz além do rio Sky, viveu outrora um velho sedento de contemplar os deuses da terra. Um homem profundamente versado nos 7 livros crípticos de Sun e familiarizado com os manuscritos pinacóticos da longínqua e gélida Lomar. Seu nome era Barzai, o Sábio. E os aldeões contam como ele subiu uma montanha na noite do estranho eclipse. Barzai sabia tanto sobre os deuses que podia relatar suas vindas e partidas, e adivinhara tantos de seus segredos que era tido como meio-deus, ele próprio. Foi ele quem sabiamente aconselhou os burgueses de Ulthar quando estes aprovaram sua notável lei contra o extermínio de gatos. E quem primeiro contou ao jovem sacerdote Atal para onde vão os gatos negros, à meia-noite da véspera de São João. Barzai era versado no saber dos deuses da terra e alimentava o desejo de contemplar-lhes os rostos. Cria que seu vasto conhecimento secreto dos deuses poderia protegê-lo de sua cólera. E por isso, resolveu subir ao cume do alto e rochoso Hathegla numa noite em que sabia que os deuses lá estariam. Hathegla jaz distante, no deserto pedregoso além de Hatheg, de onde herdou o nome, e ergue-se qual estátua de pedra num templo silencioso. Em torno de seu cume, as brumas dançam sempre de forma lúgubre, pois as brumas são as memórias dos deuses, e os deuses amavam Hathegla quando nele habitavam nos tempos antigos. Frequentemente, os deuses da terra visitam Hathegla em seus navios de nuvem, lançando vapores pálidos sobre os declives, enquanto dançam nostálgicos no cume, sob a lua límpida. Os aldeões de Hatheg dizem ser mau presságio escalar Hathegla em qualquer ocasião, e mortal fazê-lo à noite, quando os vapores pálidos encobrem o cume e a lua. Mas Barzai não lhes deu ouvidos, ao vir da vizinha Ulthar, acompanhado do jovem sacerdote Atal, seu discípulo. Atal era apenas filho de um estalajadeiro e às vezes sentia medo. Mas o pai de Barzai fora um landgrave que habitara num castelo ancestral, e por isso não havia superstições vulgares em seu sangue. Ele apenas zombava dos temores dos camponeses. Barzai e Atal partiram de Hatheg rumo ao deserto pedregoso, apesar das súplicas dos camponeses, e falavam dos deuses da terra junto às fogueiras, ao cair da noite. Viajaram por muitos dias, e de longe avistaram o alto Hathegla, com sua auréola de bruma melancólica. No 13º dia, chegaram à solitária base da montanha, e Atal falou de seus receios. Mas Barzai era velho e erudito, e não conhecia o medo, de modo que liderou com firmeza a escalada da encosta que homem algum subira, desde os tempos de Sansu, que é mencionado com pavor nos bolorentos manuscritos pnacóticos. O caminho era pedregoso e tornava-se perigoso por conta dos despenhadeiros, penhascos e pedras que desabavam. Depois, o frio e a neve se fizeram presentes. Barzai e Atal frequentemente escorregavam e caíam, enquanto cortavam e avançavam penosamente com cajados e machados. Por fim, o ar tornou-se rarefeito, o céu mudou de cor e os alpinistas passaram a ter dificuldade para respirar. Mas ainda assim,
Prosseguiram, subindo sempre mais, maravilhados com a estranheza da paisagem e eletrizados pelo pensamento do que haveria de ocorrer no cume quando a lua surgisse e os vapores pálidos se espalhassem ao redor. Durante 3 dias escalaram cada vez mais alto, rumo ao teto do mundo. E então, acamparam para guardar a turvação da lua. Durante 4 noites, nuvem alguma veio, e a lua resplandecia fria, através das tênues e lúgubres brumas em torno do pináculo silencioso. Então, na 5ª noite, que era a noite de lua cheia, Barzai avistou densas nuvens ao longe no norte, e permaneceu acordado com Atal para observá-las se aproximarem, espessas e majestosas. Elas avançavam lenta e deliberadamente, agrupavam-se ao redor do pico, muito acima dos observadores, ocultando a lua e o cume da vista. Durante uma longa hora, os dois contemplaram, enquanto os vapores rodopiavam e o véu de nuvens se tornava mais espesso e inquieto. Barzai, versado na sabedoria dos deuses da terra, escutava atentamente certos sons. Mas Atal sentia o frio dos vapores e o assombro da noite e estava tomado de temor. E quando Barzai começou a escalar mais alto e acenar com impaciência, levou muito tempo, até que Atal se decidisse a segui-lo. Tão densos eram os vapores que a subida se tornava difícil. E ainda que Atal afinal seguisse, mal podia discernir a forma acinzentada de Barzai na encosta escura, sob a luz velada da lua. Barzai seguia muito à frente, e parecia, a despeito da idade, subir com mais facilidade que Atal. Não temia a inclinação, que se tornava íngreme demais para qualquer um que não fosse forte e intrépido. Nem hesitava diante de largos abismos negros que Atal mal podia transpor. E assim subiam, desvairadamente por sobre rochas e precipícios, escorregando, tropeçando. E por vezes tomados de assombro ante a vastidão e o silêncio pavoroso dos ermos píncaros gelados e das mudas escarpas de granito. De forma súbita, Barzai desapareceu do campo de visão de Atal, galgando um penhasco hediondo que parecia projetar-se para fora e obstruir o caminho a qualquer alpinista que não estivesse inspirado pelos deuses da terra. Atal estava bem abaixo, ponderando o que faria ao alcançar tal ponto, quando notou, com estranheza, que a luz se tornara intensa, como se o pico estivesse desanuviado e o local iluminado pela lua, onde os deuses se reuniam, estivesse muito próximo. E ao arrastar-se em direção ao penhasco curvado e ao céu luminoso, sentiu temores mais horrendos que quaisquer outros que já experimentara. Então, através das altas brumas, ouviu a voz do invisível Barzai bradar, em êxtase. Eu ouvi os deuses. Ouvi os deuses da terra cantando em regozijo sobre Hatheclá. As vozes dos deuses da terra são conhecidas por Barzai, o profeta. As brumas estão tênues e a lua brilha intensamente, e eu verei os deuses dançando em delírio sobre Theclá, que em sua juventude tanto amaram. A sabedoria de Barzai tornou-o maior que os deuses da terra, e contra sua vontade, seus sortilégios e barreiras nada valem. Barzai contemplará os deuses altivos, os deuses secretos, os deuses da terra, que desprezam o olhar dos homens. Atal não ouvia as vozes que Barzai dizia escutar, mas já se encontrava próximo ao penhasco curvado, examinando-o em busca de apoios para os pés. Foi então que ouviu a voz de Barzai tornar-se mais aguda e mais alta. As brumas estão muito tênues e a lua projeta sombras sobre a encosta. As vozes dos deuses da terra são agudas e selvagens, e temem a chegada de Barzai, o sábio, que é maior que eles. A luz da lua vacila, pois os deuses da terra dançam contra ela. Hei de ver as formas dançantes dos deuses que saltam e uivam ao luar. A luz enfraquece e os deuses estão tomados de temor. Enquanto Barzai gritava tais palavras, Atal percebeu uma mudança espectral no ar, como se as leis da terra se curvassem a leis mais elevadas. Pois, embora o caminho fosse mais íngreme do que nunca, a trilha ascendente tornara-se agora assustadoramente fácil. E o penhasco protuberante revelou-se quase sem obstáculo quando por fim o alcançou, deslizando perigosamente por sua face convexa. A luz da lua falhara de maneira estranha, e à medida que Atal subia através das brumas, ouviu Barzai, o sábio, gritando nas sombras. A lua está escura, e os deuses dançam na noite. Há terror no céu. Pois sobre a lua abateu-se um eclipse jamais previsto nos livros dos homens ou dos deuses da terra. A magia desconhecida em Hatheclá, pois os gritos dos deuses aterrorizados tornaram-se riso, e os declives de gelo disparam sem fim, para onde me precipito. Ei, enfim, na luz tênue, contemplo os deuses da terra. E então, Atal
escorregando vertiginosamente por aclives inconcebíveis, ouviu nas trevas um riso abominável. Misturado a um brado como jamais ouvido por homem algum, salvo nas correntes do Flegetonte, de pesadelos indizíveis. Um clamor, no qual reverberava o horror e o desespero de uma vida inteira assombrada, condensada num só momento atroz. Os outros deuses, os deuses dos infernos exteriores que vigiam os fracos deuses da terra. Desvia o olhar. Volta. Não vejas, não vejas. A vingança dos abismos infinitos. Esse abismo maldito, esse poço execrável. Ó piedosos deuses da terra, estou caindo, caindo para o céu. E enquanto a tal cerrava os olhos, tapava os ouvidos e tentava lançar-se ladeira abaixo, contra o horrendo ímpeto que o puxava de altitudes ignotas, ecoou sobre Hatheg-Glá aquele pavoroso estampido de trovão, que despertou os bons camponeses das planícies e os honestos burgueses de Hatheg-Nir e Ulthar, e levou-os a contemplar por entre as nuvens aquele estranho eclipse da lua, que jamais fora predito por livro algum. E quando, afinal, a lua reapareceu, a tal estava a salvo sobre os nevados contrafortes inferiores da montanha, sem ter vislumbrado os deuses da terra, nem os outros deuses. Agora, contam os bolorentos manuscritos pnacóticos que Sansu nada encontrou senão gelo e pedra muda quando escalou Hatheg-Glá na juventude do mundo. Ainda assim, quando os homens de Ulthar, Nir e Hatheg venceram seus temores e subiram em plena luz do dia aquela vertente maldita à procura de Barzai, o sábio, encontraram, gravado na pedra nua do cume, um símbolo curioso e ciclópico com 50 côvados de largura, como se a rocha houvesse sido fendilhada por um cinzel titânico. E o símbolo assemelhava-se àquele que sábios estudiosos já haviam identificado nas seções mais terríveis dos manuscritos pnacóticos, aquelas demasiado antigas para serem lidas. Foi isso que encontraram. Quanto a Barzai o sábio, jamais foi encontrado. Nem pôde o santo sacerdote Atal ser persuadido a orar pelo repouso de sua alma. E até os dias de hoje, os povos de Ulthar, Nir e Hatheg temem os eclipses e oram durante a noite, quando pálidas brumas encobrem o cimo da montanha e a lua. E por sobre as brumas de Hatheg-Glá, os deuses da terra às vezes dançam, imersos em reminiscência, pois sabem que estão a salvo, e amam vir de Kadath desconhecida, em navios de nuvem para brincar, como nos tempos antigos, nos tempos em que a terra era nova, e os homens não se aventuravam a escalar lugares inacessíveis.